Bem, o que que acontece? Como todas as unidades funcionais de um estabelecimento assistencial de saúde, né, essa unidade funcional, no caso o centro cirúrgico, também possui uma listagem de atividades. Né? O que que são essas listagens de atividades? São as atividades que são exercidas pela equipe de enfermagem, pela equipe médica, né, do estabelecimento. E essa atividade, geralmente, ela é atrelada a um ambiente assistencial. Tá? Então, o centro cirúrgico, da mesma forma, essa aqui é um print, né, de uma das páginas da RDC 50, onde se encontra a listagem de atividades do centro cirúrgico, que quando você for desenvolver o seu projeto básico para encaminhar para a vigilância sanitária, no momento do relatório técnico, você vai ter que descrever, né, essa listagem de atividades. Então, essa listagem, né, que agora eu estou passando para vocês de uma forma ampliada, que vocês vão colocar no relatório técnico, logicamente, né, que fazendo os ajustes necessários. Então, todas essas atividades que se encontram nessa listagem é realizada dentro de um centro cirúrgico. Talvez pelo porte, pela especificidade, alguma coisa vocês podem tirar, né? Mas essa listagem, ela está dentro da RDC 50. E esses números que aparecem na frente, vocês vão ver depois na próxima tela, que ele está associado ao um determinado ambiente, ou seja, né, para recepcionar e transferir uma das atividades, recepcionar e transferir pacientes. Então, vai ter um ambiente com esse código que é, né, nesse ambiente que essa atividade é realizada. Então, né, essa é a tabela de dimensionamento do centro cirúrgico que se encontra na RDC 50. Essa tabela, né, todas as unidades funcionais têm uma tabela, né, dessa mesma forma. Claro que umas com mais informações, outras com menos informações, né? Então, você vai ver que acaba variando bastante. Mas a forma de apresentar é a mesma, ou seja, né, essa tabela é dividida em 5 colunas, onde essa primeira coluna, ela aparece o número da atividade, aquela que aparece lá que vocês viram na tela anterior. Essa segunda coluna fala dos ambientes assistenciais, a terceira coluna da quantificação, depois dimensões mínimas, áreas mínimas, afastamentos mínimos, toda a questão dimensional, digamos assim, pé direito mínimo, né? Quando tem alguma exigência por norma, você vai encontrar nessa coluna. E depois a questão também das instalações mínimas, né, que tem que ter em cada ambiente, né, pelo menos nos ambientes que estão listados aqui. Então vamos dar uma passadinha, né, nesses ambientes do centro cirúrgico, né, para que vocês possam, né, se inteirar, né, do que é necessário ou aquilo que não é necessário. Algo assim que é bem importante que vocês entendam, pessoal, é o seguinte, né, que, primeiro, nem todos os ambientes que estão listados aqui na RDC 50 são obrigatórios, né, vocês vão perceber que aqueles que não são obrigatórios, eles não têm nenhuma quantificação, tá? Mas, pelo fato de não ser obrigatório, não quer dizer que eles não sejam necessários, ou dependendo do porte do centro cirúrgico, pode ser que é interessante que eles tenham. E também tem ambientes que não estão listados nessa tabela, que é interessante que tenha também no centro cirúrgico, dependendo também, né, o porte do estabelecimento, a forma, né, que o estabelecimento vai trabalhar, né. Então, assim, uma coisa que a gente tem que cuidar, a gente não pode se engessar pela legislação, né, não, é isso que está na legislação, eu vou seguir exatamente o que está na legislação, seja em relação à quantidade dos ambientes, na questão dimensional dos ambientes, porque assim, gente, não quer dizer que se você seguir exatamente o que está na legislação, o seu projeto vai ser um bom projeto. Ah, mas eu aprovei o projeto na vigilância, fiz o centro cirúrgico, tudo bonitinho, ok. Mas assim, a vigilância sanitária, ela não vai analisar se o seu projeto está bom, né, ou não está bom, digamos assim, na questão mais funcional, né, digamos de certa forma. Ela vai analisar o fluxo, ela vai, né, mas ela vai ver se atende à legislação. Mas muitas vezes você pode aprovar um projeto na vigilância, mas funcionalmente o projeto não está legal. Por quê? Ele pode não estar atendendo a particularidade do estabelecimento, ou da forma que aquele serviço vai ser realizado,
né, da forma que a equipe quer trabalhar. Então, isso que é importante, né? Quando você for projetar uma unidade dessa, não só um centro cirúrgico, né, gente? Qualquer unidade. Você tem que ter, primeiro, não se projeta sozinho, né? Você tem que ter um suporte de uma equipe multidisciplinar, e dependendo do que você for projetar, né, pode ter vários profissionais envolvidos. Então, quanto mais profissionais estiverem envolvidos junto com você, principalmente a enfermagem, né, a enfermagem tem que ser o braço direito de vocês. Quando vocês estiverem projetando, né, e terem acesso a esses, né, a essas profissionais, né, a enfermagem. E depois, farmacêutico também é importante, né, num estágio um pouquinho mais para frente, o pessoal da engenharia também, né. Então, tudo isso você vai tendo subsídios para que o seu projeto realmente seja um projeto que fique execuível, né, seja da parte da infraestrutura em si, mas também depois lá na parte operacional. A gente sempre tem que pensar na operação, né, da unidade, tá? Então, vamos lá. Centro cirúrgico, né? O que diz aqui a legislação? Área de recepção de pacientes. Então, a quantificação tem o número 1 aqui, ou seja, é um ambiente obrigatório, que a questão da dimensão é suficiente para recebimento de uma maca, que é a nossa antecâmara, tá? Simplesmente é isso. Depois, mais para frente no projeto, vocês vão ver certinho a antecâmara. É o local onde vai entrar a maca ou vai sair a maca, né, com o paciente na unidade. Depois tem um ambiente que não é obrigatório, sala de guarda e preparo de anestésico. Como eu falei, né, você conversando com a equipe assistencial, daqui a pouco, para aquele hospital, para aquela equipe assistencial, eles entendem que é importante ter uma sala para essa guarda, ok? Né? Então, por isso que é importante você ter, né, essa comunicação com esses outros profissionais. A área de indução anestésica, ou a sala de indução anestésica, também não é obrigatória. Geralmente, essa indução anestésica se faz dentro da sala, né, da sala de cirurgia. Mas eu já tive vários projetos que o cliente queria uma sala de indução anestésica, para não realizar esse procedimento dentro da sala, para dar agilidade no procedimento. Tá? Então, essa informação, né, você não decide sozinho, né, ou sozinha. Então, por isso que é importante você conversar com a equipe, mas também quando o centro cirúrgico está com uma área muito restrita, então eu desconsidero essa área, ou daqui a pouco você tem um centro cirúrgico ambulatorial, não tem aquela necessidade, mas cirurgias já de alta complexidade, muitas vezes pode ser que é interessante, tá? Mas é um ambiente, digamos que não é obrigatório. Depois também, né, a legislação cita que caso se coloque esse ambiente, tem que ter no mínimo 2 macas, né? Aí ele fala da distância entre as macas e parede, né? Então, são parâmetros aí que você tem que seguir. A área de escovação, né? Então, a área de escovação é obrigatória. Então, esse texto aqui da RDC 50, digo para vocês que eu custei para entender essa questão da quantidade de bicas por quantidade de salas de cirurgia, né? Ou seja, se você 2 bicas por sala, até 2 salas de cirurgia, né? Então, se você tem 2 salas de cirurgia, você tem 2 bicas para essa sala e 2 bicas para essa sala, né? Então, você vai ter 4 bicas, ok, né? Agora, se você acrescentar mais uma sala ou mais 2 salas, aí é só mais 2 bicas por sala. Ou seja, né? Isso é interessante mostrar no papel para vocês. Se vocês tiverem 3 salas de cirurgia, são 6 bicas. Se vocês tiverem 4 salas de cirurgia, também são 6 bicas, tá? Porque daí ela diz que são 2 torneiras a cada novo par de salas ou fração. É meio confuso, né? Mas assim, quando é possível, eu coloco 2 torneiras por sala e pronto, sabe? E quando está muito apertado, daí eu sigo essa regrinha. Em relação à questão da dimensão das salas de cirurgia, né? A RDC, ela fala em sala de pequena cirurgia, né, ela até dá um exemplo, né, de pequena cirurgia, oftalmologia, endoscopia, otorrino, ela fala também de sala de média cirurgia, depois sala de grande cirurgia, né, fala de ortopedia, neurologia, cardiologia. A questão da ortopedia, eu até comentei, né, essa semana no grupo, a questão da ortopedia depende, né, que uma cirurgia de membro, que é ortopedia, pode ser algo simples,
né? Mas pode ter uma cirurgia de ortopedia de grande porte, sabe? Então, assim, não dá para usar tudo no pé da letra. Mas o importante é que você saiba que tenha 3 tamanhos de sala de cirurgia, de pequena, média e grande, né? A pequena é 20 metros quadrados, então, no mínimo, a sala de cirurgia tem que ter 20 metros quadrados. Depois, sala de média é 25, né? E de 36 para cima seria a sala de grande cirurgia. E cada sala dessa, né, pelo menos tem que ter uma dimensão mínima, né? Ou seja, uma sala de 20 metros quadrados, no mínimo, uma das larguras, né? A largura mínima que tem que ter, ou seja, digamos, na largura ou no comprimento, né, a dimensão mínima, tem que ter 3,45 m, e assim em relação às outras salas. E depois o pé direito, ou seja, embaixo do forro tem que ter 2,70 m. Então, esses são parâmetros mínimos, tá? E não tem como fugir muito desses parâmetros, tá, gente? Então, isso vocês têm que cuidar muito com esses parâmetros, né? A questão, se você for intitular uma sala como média, então pelo menos 25 metros quadrados e a dimensão mínima de 4,65. Sempre cuidar com o pé direito. Depois tem uma sala também para cirurgias de apoio, né? Cirurgias especializadas, como no caso, enfim, transplante, né? Outra área, uma área de prescrição médica, né, que cita que não é obrigatório, mas a gente acaba sempre colocando, ou junto ali com o posto de enfermagem, né, ou às vezes um pouco separado também, vocês até vão perceber ali num projeto que eu vou mostrar para vocês, mas é importante que tenham uma pequena área, né, para que a equipe possa fazer a prescrição. Posto de enfermagem de serviços, né, ou seja, esse posto, ele é obrigatório, né, e tem que ter um posto para cada 12 leitos de recuperação, ou uma equipe, né, para cada 12 leitos de recuperação pós-anestésica. O ideal sempre é que o posto fique dentro da sala de recuperação, é o mais próximo dela. Tá? Geralmente a gente tem muito hábito de colocar o posto dentro, ou em forma de ilha, né, mas o mais importante é que esse posto ele consiga ter a visualização dos leitos. Tá? Isso que é importante. E depois também, né, a área para a recuperação pós-anestésica, né, a RPA, muitos falam como REPAI, né, então sempre tem aí uma variação de nomenclatura, mas é a área de recuperação. A RDC fala em área, né, mas assim, gente, área, né, o que quer dizer uma área, né, sempre tem aquela questão, área e sala, né, área, digamos, é um ambiente que não é fechado 100%, né, e sala, né, é fechado por 4 paredes e uma porta. A gente sempre faz uma sala fechada para a sala de recuperação. Se for levar o pé da letra, a RDC está entendendo que não precisa, mas a gente nunca fez diferente, está sempre uma sala fechada, né, com o número de macas necessário, e geralmente dentro, conforme eu falei, a área do posto de enfermagem. Então, o que acontece, né? O que diz, né, a RDC? No mínimo tem que ter 2 macas para a recuperação, tá? E ela conta o seguinte, ó, que o número de macas tem que ser igual ao número de salas de cirurgia mais 1, digamos que isso aí é o mínimo, né? Então, eu tenho 2 salas de cirurgia, no mínimo tem que ter 3 macas de recuperação. Mas isso também é algo assim, claro que você tem que respeitar o mínimo, né? O ideal é que você nunca projete só pelo mínimo, né? Claro que a norma tem que dar algum embasamento geral, né? Mas nunca projete pelo mínimo, né? Dependendo o porte do centro cirúrgico, muitas vezes tem que ter uma retaguarda maior, né? Para que esse paciente fique ali na recuperação. Porque também não adianta ter salas de cirurgia e daqui a pouco a retaguarda, no caso a recuperação, não dá vazão aos pacientes cirúrgicos, aí tu acaba também travando a sala, né? Então, isso que tem que cuidar. Então, por isso, né, que eu sempre friso, é importante que vocês tenham, né, conversem com o estabelecimento, né, com a equipe assistencial, em relação à quantidade de leitos, né, dentro da sala de recuperação. E a RDC, ela cita, né, alguns afastamentos entre os leitos e as paredes, entre os leitos, no pé do leito, enfim, né, todos esses parâmetros você daí, né, tem que dar uma olhadinha com mais atenção nessa tabelinha e você acaba vendo ali essas dimensões.
Então, assim, esses são os ambientes, digamos, assistenciais. Em relação aos ambientes de apoio, né? Então, tem alguns ambientes de apoio que são obrigatórios e outros que não são obrigatórios, né? Então, os obrigatórios, sala de utilidades, DML, né? Essa duplinha praticamente tem em todas as unidades. A questão do acesso ao centro cirúrgico tem que ser através de vestiário de barreira, tá? É uma área de acesso restrito, a gente vai ver depois, né, nas telas posteriores. Então, é necessário banheiro com vestiário para funcionários de barreira, tá? Então, é banheiro, ou seja, dentro do vestiário vai ter chuveiro, então você vai ter lavatório, você vai ter vaso sanitário, você vai ter chuveiro, né? Fora os armários, né, para paramentação, dimensionados conforme a quantidade de pessoas, né, que irão utilizar. É necessário também uma sala administrativa. Essa questão que fala aqui do laboratório para revelação de chapas, né, é pelo fato de usar um raio-x dentro da sala de cirurgia, mas hoje em dia é tudo digital, né, então você depois só justifica no relatório, né, que não tem a necessidade desse laboratório de revelação, até porque essa RDC já é de 20 anos atrás, né, então a tecnologia vai evoluindo, né? Só a norma que ficou um pouco congelada, então a gente só tem que justificar que esse ambiente não é mais necessário. Um depósito de equipamentos e materiais, também é obrigatório. Sala de distribuição de hemocomponentes, ou seja, isso é para centros cirúrgicos aí de grande porte, né? Onde vai precisar transfusão de sangue. Mas essa sala não precisa estar dentro do centro cirúrgico propriamente dita, tá? Ela pode estar na agência transfusional do próprio estabelecimento. Aí você também só tem que justificar ali no relatório. E os outros ambientes que tem aquele asterístico na frente, né, são opcionais, tá? Então, fala em sala de preparo de material, fala numa copa, assim, pelo menos aqui em Santa Catarina, gente, a gente não pode ter uma copa dentro de um centro cirúrgico. O máximo que a gente utiliza é o que seria uma sala de estar médico, para que a equipe médica, ela fique entre as cirurgias, aí tem uma bancadinha com água, às vezes até umas bolachinhas e tal, mas assim, não é uma copa para fazer lanche e tal, pelo menos a vigilância aqui não permite, e que entre alimentação dentro do centro cirúrgico, mas na prática a gente sabe que, né, que é um pouquinho diferente, né, eu lembro que teve uma época que a gente foi fazer um levantamento no centro cirúrgico, né, aí de repente uma das enfermeiras saiu da unidade e voltou com aqueles lanches foi um motoboy que foi entregar no hospital o lanche para ela. Então ela, né, entrou com o lanche dentro do centro cirúrgico, eles tinham uma copa lá, ela foi fazer o lanche. Então isso acontece muito, mas assim, oficialmente no projeto aqui a gente não pode utilizar, não tem alimentação dentro do centro cirúrgico. Mas isso varia, tá? Tem estado que a vigilância talvez não se opõe, até porque está aqui na RDC 50, né? Só que, assim, não quer dizer que a vigilância sanitária também tem que seguir à risca exatamente o que está aqui. Ela pode entender que não é adequado, né? É o conceito da própria vigilância. Eu também entendo que não é adequado, tá? Entrar alimentação dentro do centro cirúrgico. Pois sala de espera para acompanhantes, claro que precisa também de uma área para guarda de macas, cadeiras de roda, tem área para biópsia de congelação. O que é essa biópsia, né? Tem procedimentos cirúrgicos onde é feita a biópsia, né? São retirados fragmentos, né? De um determinado local do paciente, muitas vezes relacionado também a câncer, né? E esses fragmentos, eles são congelados, depois são enviados para biópsia, né? Para fazer o exame. Então, isso é feito pode ter uma salinha dentro do centro cirúrgico, né? Tem um equipamento chamado criostato, que faz esse congelamento e depois encaminha para o serviço. Tá? Mas, assim, dificilmente a gente faz um centro cirúrgico que tem essa necessidade. Mas é bom que você saiba que tem essa possibilidade, e você conversando com a equipe assistencial, né, aí vocês têm esse entendimento. Então, esse é o programa de necessidades, digamos, convencional do centro cirúrgico, tá? Mas o que diz também a RDC 50? Assim, ó, que para centros cirúrgicos exclusivamente ambulatoriais, né, que foi aquele que eu comentei anteriormente, onde o paciente não precisa ficar internado no estabelecimento, são cirurgias de baixa complexidade, né, onde após o procedimento, o paciente já pode ser liberado. Então, a RDC 50 ela tem um programa mínimo, tá? Ela tem um programa mais enxuto para fazer o centro cirúrgico.
tá? Então, às vezes, a gente se utiliza desse artifício, tá, gente? Então, assim, eu não vou ler tudo que está ali embaixo, né, mas o importante é que você saiba e tenha esse entendimento, que quando o centro cirúrgico é ambulatorial, você pode usar esse artifício que está nessas últimas 4 linhas aqui da tabela da RDC 50. Por que eu trouxe essa tabela? Isso é para vocês terem uma ideia o que poderá mudar com a nova legislação, com a nova RDC 50, né, que essa é a consulta pública 725 de 2019, né, que é a minuta aí da RDC 50. Então, é até interessante, né, que vocês baixem esse arquivo, quem tiver interesse para dar uma olhada, ou qualquer coisa a gente pode colocar aqui no grupo também, lá no nosso grupo, né, para a gente ter uma ideia o que poderá mudar lá na frente. Né? Então, assim, eu vou dar uma passada rápida só para o entendimento de vocês. Assim, o que acontece? Na RDC 50, olha só, nós temos 3 tamanhos de sala de cirurgia. Cirurgia pequena, média e grande, né, 20, 25 e 36 metros quadrados, conforme eu comentei anteriormente. Na nova RDC 50, vamos tratar dessa forma, olha só o que a gente tem de tamanho de sala de cirurgia. Sala de cirurgia tipo 1, área 36 metros quadrados. Ok, né? Na RDC atual, a gente tem uma sala de 36 metros quadrados. Beleza. Mas ela diz que a dimensão mínima é 5 metros, o pé direito mínimo é 2,85, também aumentou um pouco a altura do pé direito, tranquilo, né? Ok, tá excelente, acho que tem que aumentar um pouco mais a altura do pé direito mesmo. Depois ele fala também, né, em várias informações aqui de instalações. Fala também de sala de cirurgia de parto, né, que é também 36 metros quadrados, mas vamos pular a questão do parto. E também essa nova RDC 50 fala de sala de cirurgia tipo 2, cirurgias híbridas e de robótica, que é uma área de 60 metros quadrados. Né? Tem que ter no mínimo 6 metros quadrados, dimensional, pé direito de 3 metros. É uma tendência também, essas cirurgias com robótica, né? Vários hospitais vêm implantando, mas logicamente, né, gente, hospitais, grandes hospitais com recursos, né? Mas ok, é importante que a nova RDC 50, ela também contemple as novas tecnologias, né, sem dúvida. Ela fala 60 metros quadrados. A RDC também fala de outra sala de cirurgia? Não fala de mais nada, gente. Olha só. Então, o que a gente tem efetivamente da sala para a sala de cirurgia? 36 metros quadrados. A robótica, tudo bem, ok. E aí, onde é que ficaram as salas de 20 metros quadrados e 25 metros quadrados? Não tem mais. Então, a partir da nova RDC 50, apenas haverá sala de 36 metros quadrados. E olha só, aqui embaixo nas observações, o centro cirúrgico deve dispor de, no mínimo, 2 salas de cirurgia. E aí, sabe? E essa redação da legislação, assim, gente, eu torço para que tenha alguma alteração. Como é que vão ficar os pequenos hospitais, clínicas? Puxa, eu vou ter que ter no mínimo 2 salas de cirurgia de 36 metros quadrados? Então, assim, isso realmente me preocupa muito, tá? Realmente eles acabaram com esses 3 tipos de sala e tem apenas um padrão de sala. Então, essa, assim, claro que tem outras questões, assim, se vocês lerem aqui, né, a questão dos afastamentos, principalmente aqui na sala de recuperação, aumentou os afastamentos, não só na questão do centro cirúrgico, internação, né, e outras unidades, aumentou mais os afastamentos entre maca e parede, entre pé de leito, né, então, teve bastante alteração, mas de uma forma bem ampla em relação ao centro cirúrgico é isso. Apenas vai ter um padrão de sala de cirurgia, 36 metros quadrados, ponto. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, né? Não dá para a gente ainda ficar alardeando, mas assim, já teve vários projetos, que eu já comentei isso com os clientes que estavam meio empacando aí com o projeto, até comentei com eles assim, olha, é o seguinte, a legislação vai mudar, e depois que ela mudar, esse centro cirúrgico que vocês estão pensando aqui, que dá para fazer 3 salas de média cirurgia, né, ou uma sala de pequena, esquece, não vai mais ter, vai ter que precisar uma sala de 36 metros quadrados. Aí o teu projeto, né, vai para o estouro, como dizem. Né, fora a recuperação, que agora tem 12 metros quadrados por leito, ou seja, para fazer esse projeto que vocês querem, eu vou precisar ter muito mais área. Aí o cliente já começou a agilizar, a gente tocou o projeto, protocolou e foi para frente. Então, isso é algo que me preocupa, tá? Então, por isso que eu resolvi trazer para vocês aqui esse pequeno paralelo entre a atual RDC 50 e
a futura RDC 50.